O Peregrino, capítulo 5. Agora, à medida que Cristão seguia seu caminho, chegou a uma pequena colina, que fora criada para que os peregrinos observassem o que estava diante deles. Cristão subiu e, olhando à frente, viu Fiel mais adiante em sua viagem. Cristão disse em voz alta: Ei, ei, olá! Espere, e eu serei o seu companheiro. Fiel olhou para trás e Cristão exclamou novamente: Espere, espere até que eu o possa alcançar. Mas Fiel respondeu: Não posso, minha vida depende disso, pois o vingador de sangue está seguindo atrás de mim. Com isso, Cristão se comoveu e, reunindo toda a sua força, rapidamente o alcançou, de modo que o último foi o primeiro. Cristão sorriu orgulhoso, porque estava à frente de seu irmão, mas não tomou cuidado com seus passos, e de repente tropeçou, caiu e não conseguiu levantar-se novamente até que Fiel viesse ajudá-lo. Depois, vi em meu sonho que eles prosseguiram juntos e tiveram uma conversa agradável sobre todas as coisas que haviam acontecido em sua peregrinação. Cristão começou: Cristão, meu honrado e amigo irmão Fiel, estou feliz por tê-lo alcançado e por Deus ter preparado o nosso espírito para que possamos caminhar como companheiros neste agradável caminho. Fiel, eu pensei, querido amigo, que teria sua companhia nessa jornada desde nossa cidade, mas como começou antes de mim, fui forçado a vir até aqui sozinho. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair para sua peregrinação depois de mim? Fiel, até não aguentar mais tempo, pois correu entre todos os cidadãos a notícia sobre sua saída, pelo fato de que nossa cidade seria em breve queimada até o chão com o fogo vindo do céu. Cristão, verdade, nossos vizinhos falaram assim? Fiel, sim, por um tempo foi o assunto mais comentado na cidade. Cristão, e ninguém além de você fugiu do perigo iminente? Fiel, embora eles comentassem muito sobre o assunto, acredito que não levaram muito a sério, pois no calor da conversa que ouvi, alguns deles falavam com desprezo de você e dessa viagem desesperada. Por isso, ela foi denominada como peregrinação. No entanto, acreditei e ainda acredito que o final de nossa cidade será com fogo e enxofre vindo do céu. Por isso decidi fugir. Cristão, você teve notícias sobre o vizinho flexível? Fiel, sim, Cristão. Ouvi dizer que ele o seguiu até chegar ao pântano do desânimo, onde, como alguns disseram, caiu. Ele não queria que soubesse o que fizera, porém, tenho certeza de que ele estava coberto com aquele tipo de sujeira. Cristão, o que os vizinhos disseram a ele? Fiel, assim que voltou, foi ridicularizado por muitas pessoas. Alguns zombaram e o desprezaram, e ninguém lhe oferecia trabalho. Ele agora está 7 vezes pior do que se nunca tivesse deixado a cidade. Cristão, mas por que agem contra ele, já que despreza o caminho que ele abandonou? Fiel, eles querem enforcá-lo por considerá-lo um traidor. Ele não foi fiel à sua profissão. Acredito que Deus estimulou até seus inimigos a escarnecerem dele por abandonar o caminho. Cristão, você conversou com ele antes de sair da cidade? Fiel, encontrei-o uma vez nas ruas, mas ele atravessou para o outro lado, como se estivesse envergonhado do que fez. Por isso, não conversamos. Cristão, bem, quando saímos, tinha grandes esperanças acerca desse homem. Entretanto, acredito agora que ele perecerá na destruição da cidade, pois ele se parece com o que diz o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Fiel, esses também são os meus temores por ele. Todavia, quem pode prevenir o inevitável? Cristão, bem, vizinho fiel, vamos mudar de assunto.
e falar de coisas que nos interessam mais imediatamente. Conte-me sobre suas experiências no caminho, pois sei que encontrou algumas coisas ou deve ter algum milagre para contar. Fiel: escapei do pântano em que você caiu e alcancei o portão sem perigo. No entanto, encontrei-me com uma dama chamada Sensualidade, que gostaria de me prejudicar. Cristão: que bom que você se esquivou da rede dela. José foi tentado e escapou como você, mas isso quase lhe custou a vida. Como foi que ela tentou você? Fiel: você não pode imaginar, a menos que conheça como a fala dela é encantadora. Ela fez todos os esforços para conseguir me atrair, prometendo-me todos os tipos de satisfação. Cristão: aposto que ela não lhe prometeu a satisfação de uma boa consciência. Fiel: você sabe o que eu quero dizer? Todos os tipos de satisfação carnal. Cristão: graças a Deus você escapou dela, pois o abominável do Senhor cairá em sua armadilha. Fiel: bem, não sei se me livrei completamente dela. Cristão: você consentiu com seus desejos? Fiel: não me contaminei, pois me lembrei do antigo texto que diz: seus passos levam direto para o inferno. Assim, fechei meus olhos para que não fosse enfeitiçado por seu olhar. Então ela falou asperamente comigo e eu segui meu caminho. Cristão: encontrou outras provações durante a viagem? Fiel: quando cheguei ao pé da montanha, chamada Dificuldade, conheci um homem muito velho que me perguntou quem eu era e para onde ia. Disse-lhe que era um peregrino em direção à cidade celestial. Então ele me fez uma proposta. Você parece um sujeito honesto. Você se contentaria em viver comigo pelo salário que lhe pagarei? Então perguntei-lhe seu nome e onde morava. Disse que seu nome era Primeiro Adão e morava na cidade do erro. Procurei saber que tipo de trabalho tinha e qual seria o salário. Ele me disse que seu trabalho era de muitas delícias e o salário seria tornar-me seu herdeiro. Perguntei-lhe o tipo de casa que tinha e como eram os demais servos. Então me disse que a casa dele continha todas as coisas deliciosas do mundo e que seus servos eram seus filhos. Indaguei quantos filhos tinha. Ele me contou que tinha 3 filhas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, e que poderia casar-me com todas se quisesse. A seguir, eu quis saber quanto tempo desejaria que morasse com ele, e me respondeu que enquanto ele vivesse. Cristão: bem, qual foi a conclusão que você e o velho homem chegaram? Fiel: no começo eu estava um pouco propenso a ir com ele, porque achei seu discurso bastante agradável, mas olhando para a sua testa, enquanto falava com ele, vi escrito: uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Cristão: e o que aconteceu depois? Fiel: em seguida veio queimando em minha mente tudo o que ele dissera, embora fossem palavras lisonjeiras. Quando me levasse para sua casa, me venderia como escravo. Então disse a ele que poderia parar de falar, porque não chegaria perto da porta de sua casa. Ele me insultou e disse que enviaria alguém atrás de mim para tornar miserável meu caminho. Quando me virei para deixá-lo, senti ele agarrar meu corpo e me empurrar tão fortemente para trás que pensei que ele tinha arrancado parte de mim. Isso me fez gritar: ó homem miserável! E segui meu caminho até a colina. Quando cheguei à metade do caminho, em direção ao alto, olhei para trás e vi alguém vindo atrás de mim rápido, como o vento. Ele me alcançou justamente onde o abrigo se encontra. Cristão: foi ali que me sentei para descansar, mas caí em um sono profundo e perdi o pergaminho que estava no meu manto. Fiel: espere, bom irmão, me ouça. Assim que o homem me alcançou, derrubou-me e permaneci como se estivesse morto. Quando voltei a mim, perguntei por que ele tinha me tratado assim. Ele disse: por causa de seu interesse secreto
no primeiro Adão, e com isso me atingiu com outro golpe mortal no peito e me jogou de costas no chão, deixando-me quase morto aos seus pés. Como antes, quando recuperei as forças novamente, clamei: tenha misericórdia. Mas ele disse: não sei como demonstrar misericórdia. E com isso me derrubou novamente. Sem dúvida, ele teria me matado se alguém não passasse por ali e lhe dissesse que parasse. Cristão: quem disse a ele que parasse? Fiel: a princípio não o reconheci, mas ao passar por mim, vi as cicatrizes em suas mãos e em seu lado. Concluí que fosse o Senhor. Deste modo, fui até a colina. Cristão: aquele homem que o alcançou era Moisés. Ele não poupa ninguém, nem ele sabe como demonstrar misericórdia com aqueles que quebram sua lei. Fiel: eu sei muito bem, não foi a primeira vez que ele me encontrou. Foi ele que veio até mim quando vivia na segurança de minha casa, para dizer-me que queimaria a casa sobre minha cabeça se permanecesse ali. Cristão: mas você não viu a casa que ficava lá no alto do morro, no lado em que Moisés o encontrou? Fiel: sim, e os leões também, antes de chegar. Mas acredito que os leões estavam dormindo, e como estava longe de anoitecer, passei pelo porteiro e desci a colina. Cristão: ele me disse que viu você passar, mas eu queria que tivesse parado na casa, pois teriam lhe mostrado tantas coisas maravilhosas que jamais esqueceria. Mas diga-me, você encontrou alguém no Vale da Humilhação? Fiel: sim, encontrei-me com descontente, que tentou me persuadir a voltar com ele. Argumentou que o vale era um lugar totalmente sem honra e que passar por esse caminho significaria desobedecer a amigos como soberba, arrogância, vaidade, glória mundana, entre outros, e se ofenderiam se eu tolamente atravessasse este vale. Cristão: e qual foi a sua resposta? Fiel: disse a ele que, embora todos os nomes mencionados pudessem declarar-se como meus parentes, e com razão, pois eram meus parentes na carne, desde que me tornei um peregrino, eles me deserdaram, assim como eu os rejeitei, e, portanto, eles são como se nunca tivessem pertencido à minha família. Também mostrei-lhe que ele tinha deturpado bastante esse vale, pois antes da honra vem a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Por isso eu disse: prefiro passar por esse vale com a honra que os sábios representam, do que escolher aquilo que ele considerava digno de nossos afetos. Cristão: você encontrou algo mais no vale? Fiel: sim, encontrei-me com vergonha. De todos os que encontrei em minha peregrinação, entendi que seu nome é o que menos combina com ela, pois o que mais lhe faz falta é a vergonha. Cristão: por quê? O que ela lhe disse? Fiel: ela se opôs à religião em si, dizendo que é uma atitude patética, baixa e servil, um homem se preocupar com temas religiosos. Disse que ter uma consciência sensível era coisa para os fracos, e um homem que observa suas palavras e comportamento perde a liberdade que é sua por direito, e nesta idade o faz parecer ridículo. Ela também se opôs à religião, alegando que poucos poderosos, ricos ou sábios compartilham da minha opinião. Nem se preocupa com isto, pois eles não são tolos o suficiente para arriscar a abandonar tudo pelo desconhecido. Ela disse que a maioria dos peregrinos eram pobres e sem instrução. Sim, ela continuou sua avaliação sobre muitas coisas mais, que era uma vergonha sentar-se, lamentar e chorar ao ouvir um sermão, voltar para casa suspirando e gemendo. Também é uma vergonha pedir perdão ao vizinho por erros insignificantes ou fazer restituição. Disse também que a religião torna um homem excêntrico para grandes homens, pois rejeita pequenos vícios, o que chamou por nomes mais dignos, e torna um homem de respeito num membro das classes mais baixas, porque estão na mesma fraternidade religiosa. E isto, perguntou ela, não envergonha? Cristão: e o que você respondeu? Fiel: a princípio,
Eu não sabia o que dizer. Ela me deteve por tanto tempo que meu rosto enrubesceu. Finalmente comecei a pensar sobre o fato de que aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. E observei que ela me dizia sobre o que os homens são, mas não me disse nada sobre o que Deus ou a sua palavra é. E então pensei que no dia do juízo não será concedida a morte ou a vida de acordo com os espíritos de intimidação deste mundo, mas de acordo com a sabedoria e a lei do Altíssimo. Por isso concluí que o que Deus diz é melhor, apesar de todos os homens do mundo serem contra isto. Ao analisar que Deus prefere uma consciência sensível, os que se tornam tolos por causa do reino dos céus são sábios. E vendo que o homem pobre, que ama Cristo, é mais rico do que o homem mais importante do mundo que o odeia, repliquei: vergonha, vá embora. Você é uma inimiga para a minha salvação. Se eu a ouvir, em vez do ouvir meu soberano Senhor, como posso olhar para ele face a face no seu retorno? Se me envergonhar agora dos seus caminhos e servos, como posso esperar receber sua bênção? Contudo, vergonha era uma vilã ousada, mas consegui livrar-me dela. Ela continuou, me seguindo e sussurrando ao meu ouvido sobre as várias coisas que estão erradas com a religião. Mas, por último, disse-lhe que era inútil continuar, porque as coisas que ela desprezava eu valorizava mais. Assim, finalmente passei por essa personagem problemática, e quando me livrei dela, comecei a cantar as provações que encontra o mortal, que obedece ao chamado celestial, são multiplicadas e a carne adequadas, e vêm renovadas, para que já, ou em outro tempo, sejamos nós acossados, vencidos e exilados pelo algoz. Que todos os peregrinos, todos eles, então sejam vigilantes e portem-se como varão. Cristão. Estou feliz, meu irmão, pois resistiu a esta vilã tão bravamente. Pois, como você disse, penso que ela tem um nome errado. Ela nos segue corajosamente nas ruas e tenta nos envergonhar diante dos homens. Quer dizer, envergonhar-nos a respeito do que é bom. Mas se ela mesma tivesse vergonha, jamais tentaria fazer o que faz. Mesmo assim, continuemos resistindo, pois apesar de toda sua altivez, ela só reforça a causa dos tolos. Os sábios herdarão honra, disse Salomão, mas vergonha será a promoção dos tolos. Fiel. Para lutar contra a vergonha, penso que devemos chamar ao Senhor, que nos torne valentes pela verdade sobre a terra. Cristão. Você fala a verdade, mas diga-me, encontrou mais alguém naquele vale? Fiel. Não encontrei. O sol brilhou no restante do caminho, e também quando passei pelo vale da sombra da morte. Cristão. Você se saiu melhor do que eu. Assim que cheguei ao vale da sombra da morte, comecei uma batalha longa e terrível com o vil demônio Apolião. Na verdade, pensei que me mataria, especialmente quando me derrubou e esmagou-me como em pedaços. Quando me atingiu, a espada que empunhava voou da minha mão e ele mesmo disse que eu morreria. Mas clamei a Deus, ele me ouviu e me livrou de todos os problemas. Em seguida, entrei no vale da sombra da morte e não tinha luz por quase metade do caminho. A ideia de que seria assassinado lá me atormentou repetidas vezes, mas ao surgir o último dia, o sol raiou e segui o restante da jornada com facilidade e muito mais tranquilo. Além disso, vi no meu sonho que, enquanto eles caminhavam, Fiel olhou para o lado e viu um homem cujo nome é Loquaz, caminhando ao lado deles. Mas a certa distância, aqui o caminho era largo o suficiente para que as pessoas caminhassem lado a lado. Ele era um homem alto e mais bonito de longe que de perto. Fiel dirigiu-se a este homem desta forma. Fiel. Amigo, para onde vai? Para a cidade celestial? Loquaz. Vou para esse lugar. Fiel. Que bom! Então, se desejar, teremos a sua companhia.
Locas: ficaria muito feliz. Fiel: então venha, vamos viajar juntos e passar nosso tempo conversando acerca de coisas que são provetosas. Locas: gosto de falar sobre assuntos que valham a pena. Estou contente por encontrar pessoas com o mesmo pensamento. Para dizer a verdade, existem poucas pessoas que se importam em investir o seu tempo desta maneira quando viajam. A maioria escolhe discutir temas inúteis e isso me incomoda. Fiel: isso é realmente lamentável, pois o que é mais digno para o uso da língua e da boca humana na terra do que as coisas do Deus eterno do céu. Locas: gostei de você, pois suas palavras são cheias de convicção. E quero acrescentar: o que é mais agradável ou benéfico do que falar sobre as coisas de Deus? Isto é, se um homem tem qualquer prazer em coisas que são maravilhosas, por exemplo, se um homem gosta de falar sobre a história ou o mistério das coisas, ou se um homem gosta de falar sobre milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará relatos mais maravilhosos do que os que estão registrados nas Sagradas Escrituras? Fiel: isso é verdade, mas nossa intenção deve ser tirar lucro dessas coisas em nossas conversas. Locas: isso foi exatamente o que eu disse. É mais proveitoso falar dessas coisas, porque o homem pode adquirir conhecimento de muitas áreas, tais como a vaidade das coisas terrestres, os benefícios das coisas sagradas. De maneira mais particular, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência das nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo e assim por diante. Ao expressar ideias, um homem pode aprender o quanto é arrepender-se, ter fé, orar, sofrer ou talvez coisas semelhantes. Também pode aprender acerca das grandes promessas e mensagens de conforto do Evangelho, para seu próprio benefício. Além disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões para confirmar a verdade e instruir os ignorantes. Fiel: fico feliz em ouvir essas coisas de você. Locas: infelizmente, a falta de tal conversa é o motivo para que poucos compreendam a necessidade da fé e da obra da graça em sua vida, a fim de alcançar a vida eterna. Em vez disso, eles ignorantemente vivem pelas obras da lei, a qual pode levar o homem ao reino dos céus. Fiel: mas o conhecimento celestial desses assuntos é um dom de Deus. Nenhum homem pode alcançá-lo por meio de humanos ou apenas conversando sobre eles. Locas: tudo isso eu sei muito bem, pois o homem não pode receber coisa alguma a menos que seja dádiva do céu, e pela graça, não pelas obras. Poderia citar uma centena de passagens bíblicas que confirmam isso. Fiel: bem, então sobre o que vamos conversar? Locas: o que você quiser. Posso falar das coisas celestiais ou terrenas, morais ou evangélicas, sagradas ou profanas, passadas ou vindouras, estranhas ou familiares, essenciais ou circunstanciais, desde que tudo isso seja para nosso benefício. Fiel maravilhou-se com o que ouviu e aproximou-se de Cristão, que todo esse tempo estava caminhando sozinho, e disse suavemente: que companheiro corajoso temos! Certamente esse homem será um excelente peregrino. Com isso, Cristão esboçou um sorriso e disse: este homem, que o entusiasma tanto, poderia com sua língua enganar 20 pessoas que não o conhecem. Fiel: você o conhece? Cristão: sim, quase melhor do que ele próprio se conhece. Fiel: quem é ele? Cristão: seu nome é Locas e vive em uma cidade. Fiquei surpreso que você não o reconhecesse, mas nossa cidade é grande. Fiel: de quem ele é filho e onde mora? Cristão: ele é o filho de Bem-falante e morava na Rua das Boas Palavras. Todos os que estão familiarizados com ele o conhecem pelo nome de Locas. Apesar da conversa agradável, ele é um sujeito desprezível. Fiel: bem, ele parece ser um homem muito simpático. Cristão: ele é assim para os que não estão completamente familiarizados com ele,
pois tem a melhor aparência em terras estrangeiras, mas, perto de casa, é feio. Quando você diz que ele é um homem agradável, lembro-me das obras artísticas, cujas pinturas são mais bonitas à distância, porém de perto são desagradáveis. Fiel. Parece que você está zombando de mim. Cristão. O Senhor me livre de brincar com esse assunto ou de fazer uma acusação falsa. Vou contar-lhe mais sobre ele. Este homem aprecia qualquer companhia e qualquer conversa. O que lhe falou até agora poderá dizer igualmente em uma taverna. Quanto mais bebe, mais fala. A religião não tem um lugar em seu coração, em sua casa ou em seu comportamento. Ele é todo conversa e sua religião é a sua língua. Fiel. Você não me havia dito isso. Foi grandemente enganado por este homem. Cristão. Enganado? Esteja certo disto. Lembre-se do provérbio. Eles dizem e não fazem. Porém, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele fala da oração, do arrependimento, da fé e do novo nascimento, mas apenas fala. Já estive com sua família e o observei, tanto em casa como fora dela, e sei que o que digo sobre ele é a verdade. Sua casa é tão vazia de religião como uma clara do ovo é sem sabor. Não há oração, nem sinal de arrependimento pelo pecado. Até mesmo os animais servem a Deus melhor do que ele. Para aqueles que o conhecem, ele traz vergonha e opróbrio para o nome do Senhor. No lado da cidade em que mora, é um péssimo exemplo de cristão. As pessoas que o conhecem dizem: ele é um homem santo fora de casa e um demônio em seu lar. Certamente, sua pobre família conhece seu interior. Ele é rude, abusivo e injusto com seus servos, e nunca sabem como se aproximar dele. Os homens que têm quaisquer negócios com ele dizem que é melhor lidar com um turco do que com ele, pois receberão um tratamento mais justo. Este loquaz, se for possível, fraudará, enganará e obterá o melhor das pessoas por meios inescrupulosos. Além disso, ensina os filhos a agir da mesma forma. E se ele encontra em algum deles a timidez tola, pois é assim que chama a concupiscência sensível, os chama de idiotas, tolos, e não dará trabalho a eles, nem os recomendará para outros. Acredito que sua vida perversa já levou muitos a tropeçar e cair, e continuará, se Deus não impedir, causando a ruína de muitos mais. Fiel. Bem, meu irmão, tenho que crer em você, não apenas porque você disse que o conhece, mas porque olha os homens como um cristão. Também sei que não fala maliciosamente, pois suas palavras são verdadeiras. Cristão. Se eu não o conhecesse tão bem, provavelmente teria pensado da mesma forma. Ouvi essas coisas daqueles que são inimigos da religião e pensei ser calúnia, já que muitas vezes é o que sai da boca dos homens ímpios ao falar sobre nomes e profissões dos homens bons. Mas, de acordo com o meu conhecimento, posso provar que ele é culpado de todas estas coisas e muito mais. Além disso, os homens bons têm vergonha dele, pois não podem chamá-lo de irmão nem amigo. O som de seu nome os faz enrubescer, se o conhecem. Fiel. Vejo que dizer e fazer são coisas distintas. Daqui em diante, serei cuidadoso em observar essa distinção. Cristão. De fato, são duas coisas diferentes, tão diversas como a alma e o corpo, porque assim como o corpo sem alma é apenas uma carcaça morta, assim são as palavras sem obras. A alma da religião é a parte prática. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Locas não tem esse conhecimento. Ele acha que ouvir e falar faz de alguém um bom cristão, e assim engana a si mesmo. Ouvir
nada mais é que a semeadura da semente. Falar não prova que o coração e a vida frutificaram. O que temos certeza é de que no dia do juízo os homens serão julgados de acordo com seus frutos. A pergunta não será: você acredita? Mas sim: você praticou as verdades ou apenas falou sobre elas? E assim serão julgados. O fim do mundo pode ser comparado à nossa colheita. Sabemos que na colheita os homens estão interessados no fruto e em nada mais. Não que qualquer coisa que não seja o resultado da fé possa ser aceito, mas digo isso para lhe mostrar o quão insignificante a profissão de Loquaz será naquele momento. Fiel. Isso traz à mente as palavras de Moisés quando descreveu animais puros. Era aquele que tem o casco fendido e rumina, não só um que tem o casco fendido ou que apenas rumina. O coelho rumina, mas é impuro, porque não tem um casco fendido. E isto é o que se assemelha em Loquaz. Ele busca o conhecimento por mastigar a palavra, mas não se separou de seus caminhos pecaminosos. Por isso, como o coelho, ele é impuro. Cristão. Por tudo o que conheço, você mostrou o verdadeiro sentido do evangelho daqueles textos. E acrescentaria outra coisa. Paulo chama alguns homens, e aqueles que são grandes faladores também, de bronze que soa ou como símbolo que retine, isto é, como ele expõe em outra passagem, instrumentos inanimados que emitem som. As coisas sem vida não contêm a verdadeira fé e a graça do evangelho, e consequentemente essas coisas nunca entrarão no reino dos céus com aqueles que são os filhos da vida, mesmo que o som da palavra seja como se fosse o idioma ou a voz de um anjo. Fiel. Bem, a princípio eu não estava apreciando muito sua companhia, mas agora estou realmente enjoado disto. Como podemos nos livrar dele? Cristão. Siga o meu conselho e faça o que eu digo, e você descobrirá que, em breve, ele também estará cansado de sua companhia, a menos que Deus toque seu coração e o transforme. Fiel. O que você quer que eu faça? Cristão. Vá até ele e entre em uma discussão séria sobre o poder da religião. E quando ele concordar com você, pois ele o fará, pergunte-lhe a queima-roupa se este poder foi estabelecido em seu coração, em sua casa ou em seu comportamento. Fiel avançou os passos novamente e perguntou a Loquaz: Como você está? Loquaz: Muito bem, obrigado, mas pensei que conversaríamos por mais tempo. Fiel: Bem, se você quiser, podemos continuar. Já que permitiu que eu fizesse uma pergunta, aqui vai. Como você pode dizer quando a graça salvadora de Deus está no coração do homem? Loquaz: Vejo que nossa conversa deve ser sobre o poder das coisas. Bem, é uma pergunta muito boa e estou disposto a responder-lhe. Primeiro e resumidamente, quando a graça de Deus está no coração, ela clama contra o pecado. Segundo, fiel, espere, tenha calma. Vamos considerar uma coisa de cada vez. Acredito que você deveria dizer ao contrário, que a graça determina que a alma abomine seu próprio pecado. Loquaz: Por quê? Qual a diferença entre clamar contra o pecado e abominá-lo? Fiel: Muita diferença. Um homem pode clamar contra o pecado, como regra geral, mas não pode abominá-lo, a menos que sinta ódio dele. Ouço muitos clamarem contra o pecado no púlpito, mas que ainda vivem com ele no coração, no lar e em seu comportamento. A esposa de Potifar clamou com grande voz, como se fosse muito pura, mas ela estava disposta a cometer adultério com José. Alguns clamam contra o pecado, assim como a mãe que, de forma divertida, repreende a filha em seu colo, chamando-a de menina desobediente, e ao mesmo tempo a abraça e beija. Loquaz: Vejo que você está querendo me enredar. Fiel: Não,
Só quero acertar as coisas. Então, qual é o segundo meio pelo qual você prova a existência da obra da graça no coração? Logos. Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Fiel. Este deve ser o primeiro sinal, mas sendo o primeiro o último, também é falso, pois o grande conhecimento dos mistérios do Evangelho podem ser alcançados e ainda assim pode não haver obra da graça na alma. Sim, um homem pode ter todo o conhecimento e ainda não ser um filho de Deus. Cristo disse: "Você sabe todas as coisas?" E os discípulos responderam: "Sim." Então ele acrescentou: "Bem-aventurados sois se as cumprirdes." A bênção não está no saber, mas no agir, porque o conhecimento nem sempre é acompanhado pelas ações, como o servo que sabe o que o seu mestre quer, mas não faz. Um homem pode ter o conhecimento dos anjos e ainda assim não ser um cristão. Por isso, esse sinal não é verdadeiro. Na verdade, saber é uma coisa que agrada a faladores e presunçosos, mas o conhecimento prático é o que agrada a Deus. Não que o coração possa ser bom sem conhecimento. Sem ele, o coração é nada. Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento sobre as coisas e aquele que é acompanhado com a graça da fé e amor, o qual torna o homem desejoso de fazer a vontade de Deus. O primeiro tipo satisfará o locutor, mas o verdadeiro cristão não se satisfará com um tipo de conhecimento sem o outro. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Loquaz. Você está tentando fazer-me tropeçar novamente. Isso não é edificante. Fiel. Bem, se quiser, mencione outro sinal desta obra da graça para a nossa discussão. Loquaz. Não, sei que não concordamos. Fiel. Posso então mencionar um sinal? Loquaz. Sinta-se à vontade. Fiel. A obra da graça na alma é evidente tanto para a pessoa que a possui, como para as pessoas que estão ao seu redor. Aquele que a possui tem convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e o pecado da incredulidade, pelo qual ele está seguro de que será condenado se não encontrar misericórdia divina pela fé em Jesus Cristo. Essa convicção lhe causa tristeza e vergonha pelo seu pecado. Além disso, lhe revela a sua necessidade de aceitar-se com o Salvador do mundo, que o torna faminto e sedento de Deus. E é essa fome e sede de salvação que Deus prometeu satisfazer. Ora, sua alegria e paz são equivalentes à força ou à fraqueza de sua fé em seu Salvador, assim como seu amor pela santidade e seu desejo de saber mais do Salvador e servi-lo neste mundo. Mas, embora isto se evidencie dessa forma, raramente será capaz de concluir que essa é uma obra da graça, porque sua corrupção e sua razão inadequada o faz subestimar este assunto. Portanto, exige-se um julgamento justo antes que ele possa concluir com segurança que essa é uma obra da graça. Para outros, é evidente de outras maneiras. Primeiro, pela confissão de sua fé em Cristo. Segundo, pela vida que corresponda a essa confissão, ou seja, uma vida de santidade, santidade de coração, santidade de família, se tiver uma família, e em seu comportamento no mundo. Esta santidade o ensina a abominar o seu próprio pecado, e isso ele faz em particular, reprimindo o pecado em sua família e promovendo a santidade no mundo, não só em palavras, como um hipócrita ou tagarelo faz, mas de uma forma prática de submissão, na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, Senhor, depois dessa breve descrição da obra da graça e da evidência de seu poder, se tem alguma objeção, sinta-se à vontade, se não, posso levantar uma segunda questão? Loquaz. Não cabe a mim discordar, mas ouvir. Faça a segunda pergunta. Fiel. É esta. Você experimenta a primeira parte dessa descrição de obra de graça? Sua vida e comportamento testemunham isto? Ou a sua religião
está em palavras ou em língua, e não em prática e verdade? Se você quiser realmente me responder sobre isto, diga não mais do que aquilo que você sabe que Deus do alto dirá. Amém? E só o que sua consciência pode justificar, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Além disto, é muito cruel dizer, eu sou assim e pronto, quando meu comportamento e todos os meus vizinhos dizem que sou mentiroso. Pela primeira vez, Loquaz começou a envergonhar-se. Entretanto, recuperou a pose e replicou: Loquaz, você veio agora para experimentar, conscientizar e apelar a Deus para julgar o que é dito? Não esperava esse tipo de discussão. Nem estou disposto a responder a essas perguntas, porque não sou obrigado, a menos que você esteja assumindo o papel de um catequista, e mesmo que assim agisse, ainda poderia me recusar a torná-lo meu juiz. No entanto, diga-me o motivo para tais perguntas. Fiel: porque vi que você estava ansioso para falar. Além disso, para dizer a verdade, ouvi dizer que você é um homem cuja religião é superficial e que seu comportamento mostra aquilo que você professa com a boca não é verdade. Eles dizem que você traz desgraça para o povo de Deus e que o preço da religião é grave devido a um comportamento ímpio. Eles dizem que alguns já tropeçaram por causa dos seus maus caminhos e que estão em perigo de serem destruídos por eles. A sua religião, a taberna, a cobiça, a impureza e palavrões e companhias mentirosas e malvadas serão julgados juntos. Há um provérbio que se refere a uma prostituta. Ela é uma vergonha para todas as mulheres. Então, você é uma vergonha para todos os cristãos professos. Loquaz, já percebi que você gosta de ouvir relatos e julga muito precipitadamente. Só posso concluir que você é um homem mal-humorado, que não está apto para conversar. Adeus. Então, Cristão aproximou-se e falou ao seu irmão. Eu disse o que aconteceria. As suas palavras e os seus desejos não poderiam concordar. Ele prefere deixar sua companhia do que mudar sua vida. Mas ele se foi, e eu digo, deixe-o ir. A perda é dele. Ele nos livrou de um problema em deixá-lo. Ele teria sido um obstáculo para nós. Além disso, o apóstolo diz, foge destas coisas. Fiel. Fico feliz porque tivemos esta discussão. No entanto, quem sabe ele pense sobre o assunto algum dia. Fui sincero e por isso sou inocente do sangue dele, se porventura a morte for seu destino final. Cristão. Você fez bem em falar tão claramente. É assim que os cristãos devem lidar com os homens atuais. Isto torna a religião muito desagradável para muitos, pois esses tolos tagarelas, cuja religião está somente na palavra e tem um comportamento corrupto, ainda sendo muitas vezes admitido na comunhão com os santos, confundem o mundo, difamam o cristianismo e entristecem os sinceros. Desejo que todos os homens lidem com eles como você. Portanto, ou se tornam mais verdadeiros em sua religião, ou a companhia dos santos será desagradável para eles. Em seguida, Fiel exclamou: como Loquaz inicialmente se empluma, com que ousadia fala, o que faz que presuma derrubar tudo diante de si, mas tão logo Fiel fala da graça no coração, de modo análogo, a lua minguante, ao horizonte ele se vai. Assim também vós, que a graça no coração desprezais. Assim, eles continuaram a conversar sobre o que tinham visto no caminho, tornando a jornada mais fácil, o que de outra forma teria sido tediosa, pois agora passavam por um deserto.